Ah, então vamos começar esta live, esta De Frente com Matilda, aqui diretamente do QG da revista Matilda. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa incrível que é a Vanessa C. Rodrigues, escritora e editora, publicou os livros Noturno e Cinza pela Medusa, Anunciação, romance pela 8,5 e participou também das antologias Fantasma Civil, da 20ª Bienal de Curitiba, e Emergentes, de Portugal. Seu último livro, Corpo Outro, em parceria com a fotógrafa Ana Paula Málaga, é uma reunião de poemas ilustrados com uma foto-performance publicado pela editora Barbante. Então, se ligou aqui a luz, por favor. Assistência técnica. Aqui agora sim, estou iluminado. Então vamos começar essa live com Vanessa. Deixa eu ver se ela já está a postos. Cadê? Olha quem vem. E chega. Tá chegando? Tá chegando? Agora tá melhor? Nossa, agora tá perfeito. Acho que agora a gente vai, hein? Vanessa, então vamos começar de novo. Ó. Bom, Você vai. estava falando. Temos tempo, né? Você estava falando, então, do seu começo, que você começou a se interessar mais pela questão da escrita na universidade mesmo. Fala pra Foi. gente como é que se deu. Porque assim, como eu disse, eu tinha um hábito de escrever, né? Adolescente, mais criança, mas nunca foi uma coisa com propósito. Eu acho que Uhum, deixa eu abaixar um pouco aqui que tá sanduíche. Na faculdade tinha, então, foi uma outra visão que eu tive de literatura, né? E uhum, paralelo a isso, eu comecei também muito cedo na faculdade a trabalhar com textos, né? Com texto didático, enfim, mas com textos, como editora, como revisora no começo. Então, isso me fez ter uhum, um olhar um pouco menos assim. Acho que romantizado eu nunca tive, mas assim, eu fui separando um pouco da minha vida, do tipo, é um diário, é só um desabafo, para começar a brincar um pouco com as formas, entender que tinha um ritmo. Isso demorou muito, né? Mas nessa época eu não tinha também nenhum uhum, projeto, tipo, vou escrever poesia. Eu era bem low profile, mas acho que foi nessa época, sim, que daí eu tinha essa coisa do blog, 2000 e pouco, né? Assim, nunca também foi um blog de sucesso, mas assim, uhum, tinha pessoas que liam, e essas pessoas que liam também eram leitores muito especiais, porque eram pessoas que estudavam isso e tal. E a resposta positiva, né? Então, assim, eu nem digo que foi tentativa e erro, foi meio tentativa e acerto. Assim, quando dava certo, beleza, então eu vou continuar fazendo. Foi meio nessa época, assim. uhum. E Então começou. foi uma coisa que foi decisiva para você foi então essa separação, né, entre a expressão do diário e a expressão, digamos, literária no sentido maior da coisa, né? Porque eu acho assim, ainda que eu acho que eu seja muito autobiográfica ainda, é, foi entender que existem outras coisas envolvidas, que não é só um momento desabafo, vou falar o que eu não consigo, né? Vou escrever o que eu não consigo falar, que aquilo tinha forma, né? E eu também comecei a ler Uhum, mais, eu aprendi a ser uma leitora mais sofisticada também na graduação e depois também com essa coisa do trabalho, né? Então, acho que uhum, foi por aí. Foi ainda que seja biográfico, eu acho que eu sou ainda muito, a consciência que existe uma forma, né, uma estrutura para escrever, foi bem importante para mim. Isso foi nessa época, com certeza, assim, foi na graduação, até porque eu era bem pouco experiente como leitora antes disso, né? Foi uma mudança muito grande de vida para mim, o curso lá de letras, e em todos os sentidos. E nisso foi bem. Assim, eu acho que eu tive uma sorte que ainda que foi a minha família é bem pobre, assim, não tem muita, né? Não tem uma sofisticação. Meu pai é uma pessoa muito sensível, né? Minha mãe é uma ótima contadora de histórias, tipo, ela liga e fica 10 uhum, horas falando no telefone, tipo, é um dom, assim, sabe, de contar um negócio gigantesco. Meu irmão, né, meu irmão é músico, é mais velho que eu, muitos anos, e também, eu criança, via ele também já saindo daquela família, se virando outro cara, né, por causa da faculdade. Tudo isso colaborou, teve um ambiente sensível na minha casa, isso com certeza. Mas eu acho que entender que existe um jeito de fazer foi nessa época, porque eu comecei também a diminuir.
o romantismo da coisa, né? Tipo, existe uma técnica, uma forma, né? Existem várias possibilidades, existe uma tradição. Acho que foi por aí. Entendi, entendi. Desculpe, a Amy estava vendo aqui a bateria do. Mas é impressionante. Isso que você estava me falando, sabe que eu senti uma questão, me desdobrou, na verdade, uma questão aqui do Anunciação, que é o seu primeiro romance, que a cada capítulo, não sei, eu percebo uma coisa assim, que as situações que são colocadas nesse romance parece que convocam um estilo diferente. Então, eu acho que esse tipo de convocação, vamos supor, já é um indício, né, dessa separação, ou melhor, desse acréscimo que é a expressão literária na sua vida, né? Então, quer dizer, é algo que é diferente de uma simples mediação, né, dos fatos que acontecem contigo, transpostos ou traduzidos para a modalidade literária, né? Eu queria que você falasse um pouco, Vanessa, antes da gente entrar na Anunciação, que eu tenho várias questões com ele, mas que você falasse um pouco sobre o Noturno e Cinza, que está aqui comigo, pessoal, que eu acho que também dialoga muito com essa questão de vida, né? Porque eu acho que acho que eu li isso em alguma reportagem que dizia, ou talvez foi na abertura do Corona, não sei, mas que fala que esse livro, a inspiração dele foi a sua ida para São Paulo. Conta pra gente como é que se deu e se eram poemas que você já tinha escrito há muito tempo ou você escreveu para essa coletânea mesmo, como é que aconteceu isso? Eu acho que começou assim. Foi um choque bonito, eu digo até, né? Ter me mudado para lá. E eu entendi muitas coisas. Inclusive, entendi. O Lepre tá ali, ó. Não tá perto, mas tá ali, né? Tá ali. Pois é, É, não está entrevistando, mas está dando mas palpite. tá, ó, produzindo. Tá aqui a capa, Então, gente. Noturno e Cinza. esse. Foi isso, assim. Eu lembro que um pouco antes teve o convite do Corona para aquela coletânea da Bienal, né? O Fantasma Uhum. Civil e tal. Nessa época eu já estava assim, eu tinha conhecido o Roberto Piva, né? Eu andava pelo centro de São Paulo e começava a ter. Era muito louco, assim, porque era um pouco assustador, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha muito desejo de entender aquilo e tudo mais. E eu realmente, assim, foi o que eu entendi nesse livro foi que, de fato, para poesia é preciso ter esse embate, assim, eu precisei ter esse embate da vida real ali, digamos, né? Do tipo, fui para São Paulo e estava tentando entender, estava lendo muitos caras, né? Estava lendo Mário de Andrade de novo, estava lendo o Roberto Piva e tentando entender o que, que era eu naquele lugar de pedras, como aquilo estava funcionando para mim, né? E aí, eu acho que também, de novo, nessa história de tentativa e acerto, foi isso. Quando eu fiz o poema, foi a primeira vez que me encomendaram um texto, assim, desse jeito, né? Foi Eu encomendado, escrevia então. pro... Oi? Foi O Fantasma encomendado no Civil. Noturno e Cinza? Ah, o Fantasma Civil, perfeito. Aham. Isso. Foi um dos poemas. Ele pediu que era sobre cidade. O tema da curadoria, não sei se a Bienal inteira, mas a curadoria de literatura daquele ano era esse. E aí eu fiz um, que acho que é o da abertura desse livro, para essa coletânea do Corona. Eu E aí participo também, dessa coletânea também. né? E aí Tenho impressão. essa resposta dele, né, da Maria, assim, que, né, é aqui minha irmã, mas, assim, uma baita de uma leitora, então, assim, sabe, sempre foi muito sincero isso também, e foi muito legal, foi isso, eu precisava desse, né, desse biscoito, digamos assim, dessa resposta boa para ver, Uhum. beleza, vou fazer. E fui fazendo, eu fui fazendo aos poucos, eu não, era isso, era outra dinâmica, assim. Era estar com o caderninho, sabe? Era anotar a frase, era pensar, ir no museu e pensar nisso, sei lá, andar pela cidade. Teve no começo, quando eu estava morando lá, eu também tinha um pouco mais de tempo, assim. Eu era freelancer, eu tinha uma vida um pouco privilegiada no sentido de poder aproveitar mais a cidade, né? Então, nesse Uhum. sentido, eu realmente estava aproveitando muito.
E aí começou esse papo de fazer o livro, né? Tem poucos poemas e tal. A capa é curioso, porque daí, simultânea a isso, eu estava muito interessada em fotografia já. Essa Uhum. foto eu tirei, que era de um... era um anúncio que tinha na Paulista, assim, que daí dobrou, né? Dobrou a foto que estava no anúncio, e eu tirei essa foto. A foto da contracapa a minha foto, acho que aparece bem no momento que eu tirei a foto, inclusive. Aqui tem uma da É, orelha aqui também. isso, que é eu ali na frente desse, um negócio de propaganda, né? Aham. Então, essa vontade de também ter um olhar mais visual, mais imagético, também foi importante, né? Acho que tem outra foto no meio desse livro também, né? Que era da Ah, vista vamos da ver. minha casa, antes deles construírem um prédio gigantesco. Enfim, Nossa, tinha um você sabe pouco. o que aconteceu comigo isso também? Eu morei em São Paulo há um tempo e meu construí, assim, depois que eu mudei, uma semana depois começaram, cara. Acabaram com a minha vista. Meu, um inferno. E ainda por cima, eu trabalhava em casa. E o Aham. negócio, assim, era aquela fundação, assim, era insuportável, né? Era das 7 da manhã, e os caras trabalham mesmo, né? Das 7 da manhã até sei lá que horas. Foi Impressionante, impressionante. Nossa, lá. É barulheira São Paulo, né, Vanessa? uma barulheira. Isso foi também. Eu morava na Vila Mariana, não tão perto da Paulista como você morava, mas era um bairro mais residencial. Só que assim, um, tinha essa vista ainda, né? Mas é isso, era muito ônibus, muita coisa. Isso foi uma coisa que foi Aham. chocante para mim. Foi coisa também do ar, né? Parece assim, a gente realmente sente a diferença da poluição. Morei bem naquela época que a Cantareira secou total, então assim, era Ah, sim. muito, para mim era inadmissível que eu fiquei a vida inteira com os meus livros mofando, que eu tinha que ter um negócio, né, um vaporizador para dormir, assim, era tudo Ixi. meio difícil. Só Aham. que, mas por outro lado foi muito rico, assim, foi um período muito massa da minha vida mesmo. Eu conheci muita coisa incrível. E deu nesse livro. E assim, foi muito tímido, assim, sabe? Tipo, conversando com o Corona meio na maciota, assim, tipo, será? Vou juntar aqui uns poemas. Eu lembro bem que eu estava num café com o Lielson olhando os poemas, assim, será que vai ficar nessa ordem? E também essa sensação de já ser editora um tempo e ter essa experiência de montar um livro para mim foi super importante. Tudo foi super importante. Ter o lançamento, né? A gente fez lançamento Uhum. pequenininho em São Paulo, mas o principal foi na Arte e Letra, quando era ainda na outra sede. Também foi muito legal, sabe? Então, todo esse entorno do que é ser escritora, assim, do tipo, beleza, agora eu sou mesmo, ainda que eu tenha Uhum. publicado, publicava no Rascunho, ensaio, eu acho que foi antes, os primeiros, ou em algumas revistas, assim, mas ter um livro, assinar o livro, tudo isso foi muito importante para mim também, no sentido da experiência do corpo, assim, sabe? Do tipo, beleza, agora, ok, agora eu sou o escritor, então vamos aí, sabe? Que Mas o legal. curioso é que eu terminei a Anunciação antes desse livro. A Anunciação Ah, estava pronto sim. antes. Só que daí a coisa foi indo, foi sendo um pouco mais simples, né? Do tipo, tem editora, foi um acerto que rolou e Uhum. acabou saindo antes um pouco do que a Anunciação, mas a Anunciação já estava pronto desde 2013. Que interessante. E os dois livros você considera assim que são, eu vou colocar entre aspas, né, autobiográficos ou não? Assim? Eu acho que tudo é um pouco, né? Não no clichê do que sempre é, mas eu acho que foi muito assim, experiências pessoais. Eu acho que o Noturno e Cinza é um pouquinho menos, porque eu tinha muito essa relação entre mim e a cidade, né? Então tinha um outro ali o tempo todo. Aham. Também daí tem as coisas específicas, era a fase que eu comecei a fazer análise, né? Então eu estava assim, numa outra pegada de pensar em mim mesma, pensar, né, enfim, Uhum. nas relações que eu tinha, nas relações de São Paulo. O Anunciação não, o Anunciação é um livro muito antigo, do tipo, eu comecei a escrever, sei lá, em 2005, talvez, era outra coisa, era difícil de lidar com aquilo, né? E quanto mais eu aprofundava naquele tema, mais difícil ficava, então deixava meio de lado, assim. Uhum. Uhum. Escute, você está com um livro com o Noturno de Cinza aí ou não? Acho que, não sei se está aqui perto, né? Porque, vamos ver, galera. Vamos ver. Ah, ela vai procurar, procure, vamos ver. Não, tá aqui. Esse tá aqui.
O que eu Qual que não é um tenho é poema? anunciação é esgotadíssimo, é uma raridade. Custa 300 Pois reais é, na Amazon. até agradecer a Maria que nos É, da emprestou a Maria. ilustração, Maria Pumarelli que nos emprestou para que a live pudesse acontecer. Mas eu queria que você lesse aqui para a gente um poema desculpe, do Noturno em Cinza, que você gostasse mais, que você quisesse apresentar para os nossos telespectadores. Sim, para a web audiência. Aham. Eu vou ler um só porque eu lembro que eu fiquei bem feliz um dia que você, eu acho que leu e gostou. Então eu vou puxar o Ah, saco legal. da mediação agora, Ótimo. e que se chama Acervo. Olhar para os dois olhos antes de atravessar o apartamento vazio. Respirar os carros, os ruídos, os trens, o aroma dos cafés ácidos, os muros das minhas vísceras velhas. Escolher a melhor caneta barata da papelaria. Anotar que azul celeste vai bem com amarelo e o fundo dourado ainda suporta um deus antigo. Nossa, maravilhoso. Esse verso do atravessar ou do apartamento, eu acho, gente, um primor. Adoro. Você sabe que a doideira é que ainda que nesses anos aí, né, que coincidiu inclusive com esse começo de carreira, eu me mudei algumas vezes, eu acho que eu pude revisitar essa imagem muitas vezes com muito outros sentidos, né? Do tipo, essa coisa do apartamento vazio. Eu acho que nessa época, talvez nesse dia desse verso, o apartamento estava vazio esperando uma vida começar, né? Esperando a Aham. mudança chegar, porque teve esse negócio. Eu fui para São Paulo e voltou. Eu fiquei um dia inteiro sem nada lá, a mudança vindo, demorou, foi toda uma coisa meio acampado no apartamento e aquela ansiedade em estar morando naquele lugar, queria tanto e tal. Mas muitas vezes apartamento vazio também era talvez uma nova vida, mas o fim de outra, né? Então foi isso Aham. que eu acho curioso dessa experiência poética aí que a gente tem. Mas eu fiquei Que bem feliz que legal. você gostou desse para escolher. Ah, que bom, que massa. Então, eu adorei. Ó, então vamos seguir com Anunciação, que foi o último livro que eu li da Vanessa, pessoal. E eu adorei também esse livro. E a minha questão com ele é. Bom, vamos deixar você falar um pouco, né? Ele é um livro que tematiza a questão da gravidez, digamos assim, uma espécie de obrigatoriedade, ou esse fantasma, né? Uma espécie de fantasma de uma obrigatoriedade da mulher ficar grávida. Não sei se essa seria a expressão mais correta, mas eu senti muito isso no livro. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, assim, qual foi o start? Como é que você começou a escrever o Anunciação? Olha, como eu disse, é bem antigo, assim. Tenho uma coisa, daí vem para a biografia, né? As histórias das mulheres do lado da minha mãe, assim, são sempre muito trágicas. Então, e por isso inspiradoras, né? No sentido literário e também assim no sentido de, bom, talvez não queira repetir isso na minha vida, enfim, sabe? Sempre foi uma coisa assim, são mulheres fortes, mas que sofreram muito e tal, e tem essa coisa toda da maternidade que sempre foi um pouco do peso, assim. Enfim, eu Uhum. tive essa experiência, né? Desde a minha avó, assim, as histórias que eu ouvia dela, das minhas tias, da minha mãe e tal. Mas eu acho que, não por acaso, esse livro saiu ali com meus 30 anos. Tem uma coisa que acontece com todas as mulheres, não importa a orientação sexual, e não importa nada, não importa a vida que escolhe, que é o tempo biológico um pouco, entende? Então, assim, chega uma hora que você Uhum. não é mais você que decide se vai ter um filho ou não, chega uma hora que você não consegue mais. Claro, hoje em dia avançou-se muito no tempo, mas eu via muito, eu acho que sim, isso que é curioso dos 30 anos aí nessa época, eu via muito a minha mãe teve o primeiro filho com 17 anos, e eu com 30. Então, assim, Não, ela falava você que não. naquela época, né, nos anos É. 80, ter um filho com 30 era muito velha, que absurdo, que feio, uma mulher velha, grávida, era um outro tempo e tal. Isso sempre me incomodou, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Quando eu Só cheguei nos desculpe, meus Vanessa. 30 anos. E eu pensei assim, nossa, mas
Não, é uma questão só. A sua mãe teve você com... Ela, Com ela 30. estava com 30 anos. Ah, Ela tá. Eu estava te com 30. entendi. Olha, eu te entendi o seguinte, que ela teve um filho com 17 e você teve o seu com 30. Mas você não Não, tem não, filho, né? Ah, tá, não, desculpa. Mas não isso é quero. bem... Sim. Inclusive não quer, Não, sim. escondi uma criança aí, né, faz uns anos. Não, mas Mas ela. isso é bem parecido com a Anunciação, né? Porque e esse relato de que teve novo, isso é similar com o que acontece na Anunciação também? Da personagem principal? Isso. Sim, Uhum. eu acho que tem um pouco. Não, tem, cara, tem um capítulo que é a história dos partos da minha mãe mesmo. É esse o nível Ah, do colamento ali com a minha vida. Mas, perfeito. assim, o que eu acho que foi. Enfim, sempre foi uma questão para mim, essa coisa de ser. De aparecer completa se você tiver um filho. Nessa época eu tinha um relacionamento já longo, quer dizer, nunca foi um problema, nenhuma questão pra gente na época, nunca foi uma escolha. Eu via que aquilo não cabia, né? Não cabe na minha vida, não cabe uma criança, não cabe um filho, não quero, pronto. Só que assim, chega uma hora que, quando você tem 25 anos, beleza, tudo bem, vai passar. Todo mundo me olhava e disse, vai passar, vai passar. Enfim, tematicamente isso sempre teve ao meu redor, né? Quando é que vocês vão ter filho? Ou uma hora você não vai poder ter mais, não vai ter mais, né? Não vai ser mais uma escolha, essas coisas. Mas Uhum. assim, literariamente, o livro começou quando eu entendi a estrutura, né? Então, assim, o... muito pensando também numa coisa da nossa época, até que ponto, qual que é o limite de você realmente ser mãe? É quando você engravida, quando você tem um filho. Também, obviamente, envolvendo as questões mais políticas disso, né? Da escolha de ter ou não uma gravidez até o final, né? Do pro-choice, tudo isso estava dentro dessa discussão. E por isso que o presente do livro é o avião. Então, assim, tudo é Uhum. o entre-lugar, né? É o antes de acontecer. Então, é isso. A pessoa descobriu que está grávida e nada muda na vida dela, no sentido assim mágico e meu Deus, agora estou imbuída de todo amor e de toda pureza, né? Não aconteceu nada, Uhum. porque é isso, não acontece nada até você começar a ficar enjoada, sei lá. Claro, que eu já ouvi também, quando eu já falei do livro, coisas tipo, mas você nunca ficou grávida para saber, mas assim, tudo bem. Tem um monte de escritor que nunca foi mulher e escreveu sobre mulheres, tipo, me deixa, né? Mas Uhum. assim, a discussão era essa, quer dizer, tem ainda que você chegue no ponto de a criança está concebida, digamos, ainda existe um tempo social que te faz virar mãe. Ninguém, né? A pessoa vira mãe também quando a criança nasce, eu imagino, ou, claro, durante o processo que o teu corpo vai mudando, tudo isso. Mas aí, quando eu consegui escrever mesmo até o final, foi isso. Quando eu entendi que teria, então, uma viagem, que é um jeito de fugir, né? A personagem fugiu de um problema lá de casamento, dando um jeito de fazer essa residência, né? Essa coisa fora do Brasil. Mas tudo isso é passado, né? Tudo isso são as memórias. O presente do livro é a volta. Então, também é a volta, que ninguém sabe que ela está grávida, e talvez ninguém precise saber, porque talvez ela não dê conta de ter esse filho, né? E a discussão é a partir Uhum. daí, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser uma mulher artista, o que é ser uma mulher acadêmica, a relação entre ser artista, ser acadêmica e ter um homem do seu lado, que vai se sentir ofendido ou melhor que você, que não vai ter essa questão nunca. Ainda que o cara queira muito ser pai, tipo, é muito diferente. A pressão social é absurda, né? Tipo, eu lembro que eu também teve uma experiência que me foi muito quando eu morava em São Paulo. Eu fiz um freela numa editora porque entrei na licença maternidade lá de uma mulher. E, meu, ela era muito assim, ela era aquela paulistana típica do tipo, vou trabalhar todo dia 20 horas, eu adoro esse trabalho, era um trabalho insano, me fez até ficar meio doente na época, né? Uhum. E ela lembra que ela falava assim, eu nem quero comer essas coisas saudáveis, mas agora eu tô grávida, sabe assim, era um peso de Uhum. que, eu falei, mas tá, mas como é que foi isso, né? Eu não era tão íntima, mas aquela coisa de conversa.
Nossa, mas é que eu já tenho 35 anos, eu não posso escolher mais. E aquilo foi muito forte para mim. Tanto é que agora, acho que quando a gente começou a conversar sobre a live, ainda é mais potente para mim pensar nisso. Porque eu também tô com 36, quer dizer, tem um tempo, né? Tem uma coisa também genética. Minha mãe ficou na menopausa com 40, daqui a pouco realmente não é mais a minha escolha. Esse tempo que é biológico, mas que é muito social, que me motivou a falar disso, né? Uhum, E ter esse entorno também em relação a outras formas de produzir coisas, né? Do tipo, tá, mas de repente eu nem quero ter isso, eu não preciso ter uma criança, eu não preciso gerar uma pessoa para. Daí também já é análise, né? Tipo, amigos uhum. psicanalistas que entraram, desculpa aí, mas assim, já é um rolê também, assim, de eu não preciso gerar um ser para me amar profundamente, sabe? Talvez não precise disso. E daí também é a relação que eu tive com a minha mãe, a relação das coisas que eu sempre ouvi. Então foi isso, foi um grande, muito catártico para mim. E aí aconteceu assim, criei a estrutura. Eu não sou muito boa em ficar fazendo post-its e tal. Mas isso eu lembro Aham, que eu fiz. Eu fiz, ah, beleza, o presente é o avião. E do avião vai, né, indo para todas as memórias, as partes mais líricas, né? As coisas da família dela, as memórias dela em Londres, as memórias dela em São Paulo, em Curitiba e tudo mais. Aí eu consegui escrever. Daí eu tinha um projeto, daí beleza, agora eu vou escrever. Eu demorei muito. E aí teve uma coisa que foi, eu fui para Flip em 2013. Foi a primeira vez que eu tinha ido para lá. Eu fui porque entrei numa oficina, que para mim foi muito massa, assim, uma oficina de ensaísmo na época. E lá eu tive também um contato, eu acho que foi muito importante todas as experiências de desglamorização, sabe? Também uma certa desglamorização desse mundo literário. Em São Paulo eu trabalhei com muita editora literária, então eu conhecia pessoas, editores, né? Foi um pouco assim, uhum, baixando um pouco aquela visão que eu tinha ainda de uma menina do interior, sabe? Do tipo, nossa, uma hora eu vou trabalhar com isso. Daí quando eu resolvi mesmo, né, quando consegui trabalhar, tipo, beleza, é a mesma coisa, eu tô aqui revisando um livro, né? Enfim, uhum, uhum. essa experiência foi muito importante e eu tinha o André de Leones, que é meu grande amigo, que era o meu leitor profissa, digamos, né? Eu lembro que eu mandei para Maria ler, mandei para o Leandro ler na época e mandei para o André. O André, ele passou para a editora que era a editora dele na época. E não deu certo lá, mas eu tive uma primeira resposta de um editor, de uma editora grande, né? Assim, que publica literatura. E foi de novo esse mote aí do tentativa e acerto. Me deixou Aham, feliz, assim, putz, massa, mas isso era 2013, né? E ficou o livro. E eu lembro que quando eu li o livro, a primeira vez tudo, assim, imprimindo, né? Como eu sou editora, tipo, eu queria ter os livros lá e ficar rabiscando, e rabisquei e tal, e li de uma vez só. E eu lembro de eu ter chorado, assim, porque foi um momento importante para mim, e catártico, não só pelo tema, mas pela situação de ter concluído aquilo. E meio que ficou, sabe? Aí veio esse livro, daí veio o Noturno e Cinza e tal. Comecei, daí eu lembro que por causa da Bienal, foi as primeiras falas que eu tive, né? Teve o lançamento, esse primeiro movimento um pouco mais perto disso. E aí, daí teve uma coincidência uns anos depois, que foi esse meu amigo André entregou para a agente literária dele ler, né? E ela tinha esse contato com a 8 e meio, que é a editora que acabou aceitando, que eles queriam muito publicar uma mulher e tal, e foi dando certo, assim. Daí saiu de um jeito muito positivo, assim, né? E aí teve toda essa história. Na época também eu estava em contato com o Pedro Franz, que é o artista que fez a capa, que é um quadrinista que eu adoro muito, assim, um artista foda mesmo. Então, E ele também, né? Eu lembro que eu falei assim, se você gostar do livro, você podia fazer o desenho da capa. E aí a gente trocou várias ideias, assim, toda essa história da anunciação, né, o tema anunciação nas artes plásticas, ele usou muito isso. E também tinha um livro de anatomia. Se olhar bem, tá um pouco abstrato
desenho dele, mas tem ali, tem um livro de anatomia muito grosseirão, assim, do século XVII, que é, assim, é muito carne, assim, né? E aí tem uma mulher, um pedaço de corpos com as mulheres, com o desenvolvimento do feto, assim, sem nenhum romantismo. E eu falei, bom, é muito essa junção, né? Tipo, é a anunciação do Da Vinci com esse negócio grotescão. Acho que é isso que eu queria tematizar mesmo. Maravilhosa essa capa, hein, Eu Vanessa? adoro. É até uma coisa assim curiosa você falar que o livro é raro, porque ele tem que estar na praça o quanto antes. Eu adorei esse livro. Antes de. Quando você estava falando, o chat estava pegando fogo aqui, Vanessa, as pessoas estavam comentando. Tiago Tissot falou que é um livro excelente. Le Prévost também falou que você maneja muito bem o tempo nesse livro. Obrigada. E essa é uma questão também, né? A questão do tempo. Até que eu gostaria de ler um trecho aqui, que eu acho que você tematiza o estilo do livro dentro do livro. Eu achei muito curioso esse trecho que você fala aqui, ó, se me permitir ler. Por algumas horas ela não lembrava porque estava ali. Talvez porque lhe pareceu que sempre esteve, que Londres sempre tivesse sido a sua casa, ou que sua vida recomeçaria mais uma vez. Era isso que queria, um recomeço. Ali ninguém a conhecia, além da Fernanda. Seria um recomeço, talvez, do ponto onde ambas haviam se separado. Poderia escolher tudo de novo, uma nova profissão, encontrar outros caras. E essa volta aos tempos de adolescência, as memórias que se completavam com as memórias de Fernanda, tudo isso, o sol e a música jamaicana. A música jamaicana é ótima. A conversa das meninas da mesa ao lado, que quando aumentava o tom da conversa, confirmavam que ela não estava no seu país. Tudo isso a deslocou do tempo. Desse lugar que passou a ocupar, pôde ver que ele, o tempo, de fato não se tratava de uma pilha de calendários, que não era um novelo, mas um tapete bordado à mão. O mesmo fio, a mesma matéria espalhada em 1000 pontos e nós, entre meios de urdume, que se sobrepunham e se afastavam, construindo figuras. Porque estava naquele momento com um pouco mais de 30, mas revisitando com uma amiga essa fase longa que foi a adolescência, compartilhada tão de perto, que era como se tivessem tido exatamente as mesmas experiências. Enfim, essa ideia do tempo como que formando um desenho, né? Eu achei isso muito curioso. E aí foi muito essa impressão que eu tive ao ler o livro, né? De que a relação que a personagem principal estava tendo com as outras ia formando um desenho, quer dizer, que de alguma maneira excedia a própria personagem, né? Então, na verdade, assim, a questão da maternidade, do filho, ela é bem social, né? Como se houvesse, digamos assim, uma nova identidade sendo construída para essa mulher, né? Enfim, esse livro é muito bom, né, Vanessa? Há previsão de Obrigada. relançamento? Há Hã? previsão de ser lançado novamente ou não? Está conversando, ele tá conversando. Aí acho que Aham, vai rolar, aham. assim. Eu quero muito relançar. É que assim, daí tem isso, né? Eu tive uma sorte de ter. Não, não é desmerecer. Eu realmente gosto do livro ainda. Eu gosto, assim, eu gosto quando outras pessoas leem agora, né, depois de um tempo. Mas é isso, né? Também é a situação da nossa época. Eu não. Eu acho que hoje teria editoras um pouco maiores que se interessariam. Tem também essa coisa do tempo passando, né? Só Aham. que do tempo de novo. Mas naquela época foi muito massa. Eu lancei para uma editora do Rio e tal, né? Eu tive lançamento em São Paulo e tive, aí sim, daí foi uma coincidência boa, né? Não tirando o mérito, mas do livro mesmo, desse trabalho, também do meu trabalho de ficar me aproximando dessas pessoas que foram importantes para mim. Mas quando saiu, porque esse livro saiu, foi resenhado, né, no Estadão. E, é uma outra pira, né? Tipo, é muito doido como realmente faz diferença uma experiência, assim, como posso dizer, é ruim que seja assim, né? Que você tem que estar num Uhum, certo uhum. eixo para alguma coisa começar a acontecer num nível um pouco maior. Ainda que não tenha sido assim, meu Deus, foi um sucesso de vendas, até porque é um livro com uma tiragem muito pequena, né? Uma editora que eram duas mulheres. Ainda assim, foi uma coisa bem legal que a gente conseguiu fazer.
Mas eu sei que isso me deu um outro patamar, assim, um outro patamar mesmo, das pessoas que eu comecei a conhecer e dos lugares que eu comecei a frequentar. Mas eu acho que foi um livro que circulou muito pouco mesmo, né? Assim, não tinha como. Tinha, na época tinha até menos dessas feiras, né? Esse Uhum. movimento todo de autopublicação começou um pouco depois a ficar mais empolvoroso, assim. Mas eu quero muito relançar mesmo, eu acho que ele merece, assim, sabe, ter mais... É um tema que não tem como. Eu lembro que eu falei com, com a Priscila, da Continente, assim, eu dei uma entrevista uma vez, ela falou muito que também estava muito em voga essa discussão, né, do pro-choice, das questões feministas, ainda que não seja um livro temático, obviamente tudo isso que me transborda tá aí, né? Uhum. Mas eu acho que sim, que acho que merece ser relançado, assim, é bem, é É um livro até um importante. livro que eu acho que ultrapassa, né, a questão do feminismo, porque também tem uma questão interessante, até algo que a gente conversou antes, o que me chamou atenção é uma das personagens, a Madalena, que é homossexual, e assim, eu achei isso muito curioso, o fato dela também ter ou sentir uma necessidade de ter um filho e tal, cara, aí ali me deu o clique, né? Cara, meu Deus, tá em tudo, em todas as, parece que todas as mulheres, e assim, no fundo, obviamente que é algo cultural, né, também, né? Ou seja, É, é algo que a sociedade também impõe esse horizonte de expectativa da maternidade em cima da mulher, né? eu acho que, é claro, ultrapassa o casal, né, heteroafetivo, obviamente. Eu também não acho que também seja um problema a pessoa desejar isso. Tem um livro muito engraçado, porque é para ser engraçado, que é Contra os Filhos. Eu esqueci o nome da autora agora, mas é uma diatribe mesmo. É engraçado, só que ela pega muito pesado. E ela fala disso, quer dizer, teve toda uma luta absurda para a gente conquistar o nosso tempo, e a gente volta para uma coisa, vai ser meio polêmico, mas eu concordo com ela um pouco. A gente tem uma luta absurda para ter o nosso tempo, né? E aí eu também gosto de pensar assim, tem aquele ensaio lá famoso da Virginia Woolf, que era uma outra época, para dizer a gente precisa de um teto todo seu, né? Um teto todo nosso, um teto para escrever. Você não dá para escrever na sala. Que mulher estranha é Uhum. essa que fica no quarto escrevendo? Então eu tenho que ter minha casa, que ninguém me enche o saco, ou meu escritório, sei lá. Eu acho que Parece que a hoje, temporalidade feminina é imposta também, né? Para a mulher. exato. Eu acho que hoje a gente tem, é mais fácil ter uma casa, né? Há muitos anos eu tenho uma casa só minha, agora eu tenho uma casa com a minha amiga. Isso não é tão chocante mais, né? Mas o tempo eu sei que eu não tenho, né? É muito mais difícil, porque para eu ser a mulher independente que eu sou, eu tenho que trabalhar um monte, eu tenho que ficar o tempo todo me saindo das distrações do cuidado. A gente, a toda hora, não importa o tipo de relação, a gente é convocada para esse cuidado. E aí, essa mulher, né, essa ensaísta, é Contra os Filhos o nome, então vocês procurem, eu realmente, desculpa, eu esqueci o nome. Mas ela diz assim, de agora, sei lá, de agora tem essa coisa de ter doulas, e ter, amamentar a criança até os 5 anos, né? Claro, é um pouco de deboche, mas é um pouco isso, sabe? Quer dizer, é difícil a gente sair desse lugar do cuidado. E aí, quando você vê do ponto de vista político, e aí tem essa outra autora, né, que fez o Calibanha Bruxa, a Silvia Federici, fala: isso Eu que você vejo. chama amor é trabalho não remunerado. Você só consegue trabalhar 8 horas e 40 por dia Perfeito, porque tem alguém limpando tua roupa, fazendo comida para você. No nosso caso perfeito. aqui, eu e Maria, que a gente realmente trabalha tantas horas assim, tem alguém que limpa a casa, ou a gente vai ter que fazer isso de noite, ou a gente pede comida pronta, quer dizer, sabe, tem que ter alguém cuidando da vida. E, aí, e esse papel que a gente acabou recebendo foi muito romantizado. E aí, por isso que eu acho que foi importante também quando eu comecei a abordar essa questão da Maria, né, da Virgem Maria, dessa coisa um pouco mais religiosa, ainda que não seja, não tenha sido a intenção tocar nisso no sentido mais metafísico, mas assim, é isso, sabe? Por exemplo, anunciação, acho que é uma coisa que a gente conversou um pouco antes, e se qualquer pessoa colocar no Google depois do Alceu Valença, vai aparecer
Um monte de quadro. Muitos quadros com esse nome. É um tema muito importante da história da arte, né? Um tema desde do medieval, do Renascimento, a contemporâneas tem. E o que me chamou muita atenção quando eu comecei a ver muito isso, né? Esse do Da Vinci é muito lindo, mas tem outros, tal. Tem um anteparo, né? Esse anteparo separa o anjo da Maria, dizendo, ó, eu estou aqui nesse lugar aqui que não é a terra, dizendo, parabéns, você vai ser mãe, né? Vai receber esse rolê aí, ó, que vai criar uma criança, que vai ser perseguida, que vai morrer com 30 anos. Beleza. Mas, assim, o que me chamou a atenção nessa sucessão de imagens é o anteparo, no sentido de que você talvez possa escolher não abrir essa porta, sabe? Eu posso ver esse deparo e ficar para cá. E tá tudo bem. Eu não vou ser menos mulher porque eu não tenho um filho. Não tem essa hierarquia. Mas a pressão é muito, muito doida. E assim, eu sei que eu vivo numa bolha específica de pessoas que vivem uma vida um pouco mais, né? Não é o padrão, digamos, não sei. Muita coisa é muito comum, né? Sou de uma família, como eu disse, pobre, eu vivi a vida inteira normal. Mas enfim, as relações, os amigos são pessoas esclarecidas e sensíveis e que têm uma vida um pouco mais alternativa, digamos, muitas aspas nisso, a maioria é salariado, não é nem por isso. Mas, ainda assim, essa pressão existe, a pressão de ter um relacionamento, do cuidado com o outro, né? Do quando é que você vai ter um filho, ou por que você vai ter um filho, não sei, eu acho assim que é um pouco problemático, é um tema problemático, tanto é que é um puta de um tabu, né? A questão do aborto, por exemplo. Então, assim, é muito potente, muito antigo já, na verdade, né? Essas discussões são velhíssimas e, né, sei lá, o feminismo começou no século passado, no começo do século passado. A gente está aqui em 2021, claro, no nosso contexto muito retrógrado, mas ainda assim tem um peso. Quer dizer, para você conseguir ter, então, um tempo para você pensar. Eu tenho uma coisa que acontecia comigo quando eu era criança, que era assim. Ivan, mas espera só um pouquinho. Ó, a gente está chegando no tempo aqui, mas a minha sugestão é a seguinte: a gente fechar essa live, porque quando dá Uma hora para, né? 45, ele para. A gente fechar essa aqui, dá um intervalo. Olha só, a Matilde já está profissionalizando, tem intervalo. Sim. E a gente continuar o papo, que está ótimo, estou adorando ouvir você falar. Então, nossos web espectadores, aguardem, a gente vai fechar essa aqui, mas vai reabrir uma nova para a gente continuar o papo aqui com a Vanessa, tá bom? Tá bom, Então então, combinado. rapidinho. Beijos. Eba! Foi chique isso, hein? De ter um intervalo. Pois é, a primeira vez que usamos esse recurso aqui no De Frente com Matilda. Mas o papo estava muito bom, eu estava com medo de cortar no meio. Mas a gente estava falando aqui, para os que estão entrando, será que esperamos um pouquinho? Ó, o pessoal está entrando. Sim, mas vamos seguindo. Você estava falando para a gente, Vanessa, sobre a questão do anunciação, que é da maternidade, e como é uma questão super presente hoje, e por isso o livro poderia ter um relançamento. Continua falando para a gente sobre isso que você estava falando, sobre essa pressão que existe na mulher, porque também eu percebo assim, né, que é algo que tá muito tematizado no livro, como se a mulher tivesse um tempo útil, né? É um absurdo falar isso, mas assim, tá chegando nos 30 e poucos, tu fica de olho, mulher, tu tá chegando nos 30 e poucos, você tem que dar um filho para a sociedade. Eu percebo que o livro fala disso e eu percebo que realmente a gente vive isso, né? Quer dizer, a mulher vive muito mais do que qualquer outra pessoa. Mas continua falando para a gente sobre essa temporalidade da mulher e como você enxerga isso na sociedade. Eu acho que assim, tem, e é muito claro, essa questão toda, inclusive. Tá rolando aí? Tá rolando, aham. E agora parou.
Agora parou um pouquinho. Agora voltou? Aí, voltou? Voltou. Aham. Ah, tá. As mulheres podem, que tá, pra mim tá meio travando, daí eu acho estranho, deixa eu arrumar aqui. Não podem envelhecer justamente por isso, assim, né? Você é útil enquanto você for útil, né? Então, assim, tem uma sexualização cada vez mais cedo e tem digamos, um descarte muito cedo para as mulheres em relação aos homens, né? Então, a virilidade, né? A masculinidade, claro. Filhos até uns 70 e poucos anos, né? Tipo, tanto bem, tudo bem, né? As mulheres não, mas as mulheres têm ainda que ela continue sexualmente ativa, ela ainda tem muito problema, não estando mais fértil, enfim. Realmente, a coisa do tempo, e é muito doido, assim, eu acho que o curioso de falar dos próprios livros, deixa eu baixar um pouco aqui, que tá meio, não é pensar numa coisa que parece que eu sei no começo, né, mas você falou aí e tal, e de fato, a gente está totalmente interligada nessa bomba, não, até agora, eu tenho um prazo para ser uma mulher de verdade, eu tenho uma idade, enquanto você, né, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser jovem, eu tenho que estar menstruando, sei lá, né, e gerando crianças. Mas é uma pressão mesmo, e é uma pressão que às vezes ela se transfere para outras esferas de cuidado, né, o cuidado da casa, por exemplo. Eu ia contar essa história. Eu estava falando do lance do tempo lá, que eu acho que seria uma atualização do texto da Virginia Woolf, que é um tempo todo seu. Porque eu lembro assim, eu só me sentia à vontade, gente, né, ler, quando eu tinha feito as minhas tarefas da casa. Né? Muito estranho, eu como uma adolescente, na casa que eu nasci e tal, eu apenas deixar a louça suja na pia e sentar para ler, por exemplo, sabe? Eu tinha as obrigações, tudo era sempre depois de fazer outras coisas. Eu acho que isso vai se transferindo, assim, né? Claro, a gente pode ter vidas diferentes, mas eu percebo que ainda que você não tenha, né, não esteja num relacionamento tradicional, o lance do cuidado dos amigos, do relacionamento, da família, é muito ainda da mulher. Isso ocupa um tempo enorme, assim, né? Assim, eu sei que eu criei uma neurose minha, que é uma coisa de organizar a coisa, que, se eu usasse esse tempo para ficar lendo, seria muito mais útil. Né? Eu não tenho um ócio criativo, eu tenho assim, beleza, estou em cima de fazer coisas. Agora eu vou ver. Isso vai se transferindo em outras atividades, né? Sei lá, a pessoa se ocupa muito e tal. Tem, claro, uma questão pessoal minha de ter aprendido a ser adulta assim, uma adulta fêmea, que era muito diferente do meu irmão. E também isso foi muito importante. Eu tenho um irmão mais velho, mas eu tenho um irmão quase da minha idade. O tratamento dele era muito diferente na casa. Né? Ele tinha mais tempo. Né? Ele não foi para um lado mais reflexivo da vida, nem virou um artista, nem nada. Mas, assim, é isso. É cavar esse espaço, cavar esse tempo para você ter... Beleza, hoje eu vou ficar aqui escrevendo, Então, e é nisso que eu acho que, para mim, a questão da maternidade pega. Que, assim, talvez eu não queira ter uma criança que vá me impedir, com muitas aspas, eu sei que dá para viver assim, tem muita gente que vive, mas para mim, eu não quero ser impedida de, tipo, vou fazer uma viagem para tal lugar, eu quero ficar 10 horas no museu, sabe? Eu tive tão pouco espaço na minha vida para fazer as minhas coisas que, assim, para mim é muito importante tê-lo, né? Mantê-lo, assim. E aí eu fui criando, então, daí sim, daí é pessoal mesmo, essa questão em relação à maternidade, tipo, não, é uma escolha, eu não quero e acabou, e beleza.
Mas de fato, mas é uma pressão, é um tema importante. Eu conheço muitas mulheres maravilhosas que são mães, profissionais incríveis, artistas incríveis. Não é nenhuma, né, ter ou não ter. Mas sempre é uma decisão muito pautada um pouco, sabe? É um pouco pautada. Ser um pai que é mais ou menos pai é muito fácil. E aí, teve isso também. Eu tenho casos na minha família, uma prima, que é uma mulher que deixou a criança lá, né? É tão horrível quanto se fosse assim. O peso que essa mulher tem é absurdo, assim, nem cortaram relações com ela, né? Do tipo, como assim você deixa essa criança e vai viver a sua vida, né? Claro, fazer o mesmo que o outro faz não justifica, mas é muito mais fácil ver a filha uma vez por mês e pronto, e do que ser uma mãe que resolve se. E daí tem isso também. Tem também a questão dos arrependimentos ou dos momentos que não é legal. E também tem muita pressão de que isso tem que ser sempre legal. E você tem que ser sempre presente. E sempre ser legal. É legal amamentar, é legal ficar com a criança o dia inteiro, é legal educar, paciência. Às vezes não, sabe? É um ser humano também. Muito simples no sentido de que aceitar esse papel e uma consciência daí política né, e sensível de entender que é um papel. Você pode escolher ou não. Perfeito. Escute, Van, eu queria falar um pouco do Corpo Outro também, que é um livro que fala sobre, de alguma maneira, atravessa a questão do corpo feminino, do seu corpo, inclusive, que é você que é fotografada no livro, né? O pessoal está reclamando um pouco que está travando. Você está sentindo que está travando para você, Van, a minha transmissão? Um pouquinho aqui? Tá, mas está fluindo um pouco. Tá travando mesmo. Tá travando. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um intervalinho, eu vou tentar ligar de novo a live, tá bom? Tá. Pessoal, aguardem. Vamos de novo. Convidei a Maria. Vamos ver se dá certo. Olá? Foi. Olha aí. Pô, a gente devia ter usado esse recurso desde sempre. Pelo jeito tá, ó. Tinha que ter usado desde o começo esse celular. Pois é, menino, olha aí. Ou seja, me patrocinem celulares, tá difícil sim. Vanessa, eu estava falando pro pessoal aqui, os nossos web espectadores, sobre o Corpo Outro, que é um livro que eu adorei. Nossa, esse livro aqui, menina... Isso até é uma pergunta que eu queria fazer para você, né? Você se considera aquelas perguntas assim, bem de talk show, né? Você se considera mais poeta ou prosadora? Fala pra gente. Eu acho que hoje eu me considero mais poeta, sim. É mesmo? Até pelo tipo de prosa que eu gosto de fazer, eu acho que tem mais a ver. Eu sou um pouco ruim, assim, não ruim, mas sei lá, criar um storytelling, sabe? Imaginar uma história, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas os poemas eu lido um pouco melhor, assim, com a criação mesmo. E o Corpo Outro, tem essa questão aqui que eu acho muito interessante, que são essas fotos, que elas vêm assim... Não sei se essa é o termo melhor, mas elas vêm escondidas, que dá para ver você de soslaio. É muito interessante isso. Fala um pouco como é que se deu essa ideia, como é que vocês chegaram nessa ideia, porque é uma ideia que exige do leitor uma performance também, né? Fala para a gente sobre isso. Então, é um livro, inclusive, foi inspirado num livro do Derrida, é um livro... Deixa eu ver, só Joseph Prestat. Não tá fácil, então já tá difícil, eu não vou procurar. Mas tem uma edição francesa muito parecida aqui, que são os ensaios dele com
ilustrações, né? Essa dobra é uma dobra comum que é feita para abrir, na verdade, né? Não nesse formato, assim, esse formato quadrado, enfim, foi até um pouco complicado de fazer nas gráficas assim, mais normais. Mas, enfim, eu lembro de Ela ter... abre, Vanessa? Essa aqui é uma curiosidade. Abre isso aqui? Não, se quiser, abre, né? Tipo, é seu livro. Mas, assim, esse tipo de dobra é uma dobra... Assim, é uma dobra feita para cortar, né? Esses livros que você compra. Perfeito. Mas, assim, esse não. A ideia mesmo era ter esse escondido aí que vai revelando o corpo. Que Foram legal. várias coisas que atravessaram. Eu lembro que até, inclusive, foi o... Eu acho que quando... Foi até o Filipe, que eu não sei se foi ele, mas alguém assim, um desses nossos amigos, que leram e falou assim, meu, você fala, tem corpo em quase todos os seus poemas. Uhum. E aí, sabe, aquela coisa me deixou ligada. Tipo, não é um processo consciente de início, né? Pelo menos para mim não é. Então, eu comecei a me ligar nisso. Paralelo, veio outros interesses. Eu gosto muito da Sophie Calle, né? E eu lembro de ter comprado os livros dela. Eu cheguei a ver uma exposição uma vez de umas coisas dela. E me interessava muito esse tipo de performance que você tem um registro dela, não necessariamente o corpo ali performando, né? E também, na Sophie Calle, além disso, tem também a total entrega, digamos assim, né? Ela tirava foto muito dela mesma, fazendo coisas com ela. Ela se jogava nesses atos aí performativos, usando o corpo dela mesma. E foi juntando essas coisas. Esse livro foi construído aí, é engraçado, né, que tem essa coisa das mudanças, mas aí, quando eu voltei de São Paulo para cá, numa outra situação da minha vida muito específica, de ter terminado um relacionamento longo, de ter me reconstruído também, de ter que lidar com o meu corpo como um corpo de uma mulher, e aí não o corpo de uma mulher num casal, um corpo de uma mulher solteira, numa outra situação, e ao mesmo tempo não tão nova assim, que era voltando para o ponto de onde eu saí, enfim, foi tudo isso que reverberou. E essa coisa toda, do interesse da fotografia, do interesse de livro-objeto, né? Já tinha muito essa coisa. Foram todas as referências que se acumularam e a gente chegou nessa ideia, então, de fazer essa performance que era realmente é um corpo outro, é um novo corpo, um corpo, né? Essa tentativa, que eu fico muito feliz, de fazer um desnudamento sem sexualizar, né? E nisso, a parceria da Ana foi felicíssima, assim. A gente conseguiu tirar essa sequência de fotos. Quando ela chegou nessa ideia, que foi muito dela, de ser um corpo andando pelo livro, né, em princípio, eu não queria também que tivesse uma coisa do lado da outra, né? Tipo, o desvelamento era importante também para mim, né? Era muito difícil, assim, imagina eu abrir o livro e ter a minha foto ali, ficando nua, não era essa a ideia. E daí, então, esse recurso desse livro que eu tinha como referência foi uma opção. Tem um movimento feminino, né, do jeito que se abre, então as coisas foram se acumulando de sentido, assim, e foi ficando muito potente mesmo. E as fotos a gente fez uma vez só, eu lembro que eu morava num apartamento que tinha um quarto bem grandão, assim, não tinha quase nada, e a gente tirou essas fotos numa sequência só, né, assim, é isso, deu certo, agora eu vou tratar, vamos escolher. E aí, sim, daí com os editores, né, com o Alessandro, da Barbante, com a Paola também, que a companheira dele também é sócia, a gente chegou nessa sequência, dos poemas e de como essa imagem ia aparecer no livro. Mas eu lembro, assim, até quando a gente conversou um pouquinho antes, foi bem importante você chamar atenção, porque eu esqueço um pouco de pensar que a performance também é da leitura, né? Eu tenho muita certeza que foi uma performance minha no livro e que isso faz todo sentido e potencializa o poema e assim vice-versa. Eu lembro que o Alessandro teve uma leitura muito bonita, né? Ele e a Paola, de que, de uma certa maneira, os poemas, do jeito que estão, eles estão revestindo o corpo,
escondendo, mas também investindo esse corpo, e que o corpo está dentro do poema, quer dizer, tem muitas camadas. Assim. Esse livro realmente eu adoro. Eu amei como a gente conseguiu chegar nesse resultado, assim, com tantas camadas mesmo, né, de sentido, assim. Que maravilha tudo isso. Ó, Vanessa, infelizmente a gente vai ter que terminar, Sim. mas ó, foi incrível o papo, é sempre muito bom conversar com você. Você tá com um corpo outro aí ou não? Aqui tá. Tô Você com tem um outro. poema dele que você gostaria de ler para a gente finalizar? Deixa eu ver. Eu posso ler o poema que chama, né? Corpo Outro, inclusive, eu acho que daí também. Que foi, acho que daí, a partir desse poema que eu comecei a fixar mais no tema, né? Então, beleza, Aham, vamos ver. massa. Este corpo é outro, completamente novo. Este corpo de agora já não te reconhece. Já não sabe do teu cheiro. Este corpo, todo outro, não tem mais fome do teu gosto. Este corpo refeito deste corpo não é aquele corpo antigo, é outro. Inteiro novo. Este corpo é polido, é um corpo sem frisos. Eu tenho agora um corpo novo que nunca foi visto. O corpo refeito é um corpo moço, é um corpo sem vincos. Este corpo em branco é um corpo inteiro limpo, é um corpo novo curado, é um corpo sem tatuagem, sem cicatriz. É um corpo inteiro, inteirinho novo, e é só meu este corpo agora. Este corpo que não te reconhece, o corpo é um corpo sem memória. O que eu era está morto. Ah, que maravilha. Ah, eu sou fã, né? Eu acho que arrasa você, viu, Vanessa? Muito bom. Então, ó, pessoal, só aqui os últimos recados para a gente finalizar essa live. Que a Matilda Volume 3 sai semana que vem, finalmente. O que mais? A Puti está aí, é isso? Vai dar um boi para a gente? Ela não ia não participar um pouquinho. Cadê a Puti? Ó, a Puti. Ah lá, vem A a Maria. Puti, que lindinha. Morrendo de saudades de todos vocês. Amo vocês. Beijo. Lindo. A plateia tá aqui também. Que ótimo. Vanessa, muito, muito obrigado por você ter Eu que agradeço, participado. foi ótimo. Muito obrigada. Foi Fazer ótimo. sentido de falar disso foi maravilhoso. Que legal. Então, até o próximo, pessoal. Beijos. Um beijo. Até. Tchau, gente. Obrigada por participarem aí, amigos lindos. Tchau, tchau. Maravilha. Beijos, beijos.